Prontinho. Podemos começar então. A pessoa escalada pela prece, se puder fazer para a gente, por favor. Vamos fechar os nossos olhos e acerenar nossos pensamentos. Vamos deixar que nossa respiração flua normalmente. Vamos elevar os nossos pensamentos até Jesus e pedir aos nossos mentores espirituais que nos conceda lucidez e atenção aos ensinamentos que iremos auferir nesta noite. Que assim seja. Bom, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma reunião nossa aí, a nossa terceira ou quarta reunião nesse formato. Hoje nós temos um desafio a mais, que é o estudo de um tema que nós não estamos muito habituados, né? É um tema que não está no Evangelho segundo o Espiritismo. É um tema que está no Novo Testamento e que é muito rico, nos traz muitas lições. Espero que todos tenham estudado e trazido subsídios, né? Porque a intenção é realmente essa, a gente compartilhar aqui os nossos conhecimentos para que juntos a gente consiga ter uma visão mais ampla e mais profunda dos ensinamentos de Jesus. A gente sempre começa com a leitura, né, do texto bíblico que nós faremos o nosso estudo. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Hoje, por uma felicidade, eu encontrei um pequeno filmezinho que traz essa passagem. É muito bonito e é muito fiel ao que está em João, no capítulo 4. Né? Ele retrata direitinho os dizeres da mesma forma que está ali no Novo Testamento. Então, é uma forma da gente conseguir visualizar um pouco melhor como tudo se passou naquela ocasião. Nós vamos ver essa passagem e depois a gente começa a analisar cada uma dos seus significados, né? Se é que isso é possível para nós, tamanha riqueza de significados dessa lição. Certo? Então eu vou compartilhar com vocês. O vídeo tem 3, 4 minutinhos e é praticamente o capítulo todo, tá? Ô, Ana, só me sinaliza se você está ouvindo, Ana. Dá-me de beber. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Senhor, tu não tens com que a tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço?
bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Vai, chama o teu marido e vem cá. Não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Eu o sou. Eu que falo contigo. Conseguiram ver e ouvir bem? Sim? Bom, então assim, né? Essa passagem de Jesus com essa mulher samaritana, ela se deu logo depois de uma grande viagem que Jesus vinha fazendo, né? Ele vinha de Judeia em direção a Galileia. E ali, depois de muito andar em numa região montanhosa, desértica, ele parou ali nessa região de Samaria, né? Conhecido como cidade de Sicar. E essa região em si eram terras pertencentes a Jacó. Esse poço era de Jacó e todos ali se serviam, porque Jacó permitia que todos ali se serviam. E Jesus, depois dessa viagem cansativa, chegou até esse poço com sede e iniciou toda essa conversa com a mulher samaritana, né? A primeira coisa que eu vou pontuar para a gente discutir um pouquinho a respeito, eu acho que vale a pena, eu vou procurar fazer isso ao longo dos próximos 40 minutos, né, e pontuando cada uma das passagens para que a gente possa comentar cada uma delas, essa questão do início, né, da conversa deles, né, onde aquela mulher, a samaritana, ela já vindo de algo que era próprio das massas daquela época, ela tratou Jesus com certo preconceito, porque os samaritanos não se davam bem com os judeus. E ela, notando que se tratava de um judeu, seja pelas suas vestes, seja pelo seu sotaque, ela começa a o tratar, né, com um certo desdém, um certo preconceito.
E aí que se estabelece logo esse começo da frase, né? Que ela coloca: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, né? Justamente porque esses povos não se davam à época. Eles não conseguiam compartilhar amigavelmente sequer uma conversa, né? Então, ela, vendo Jesus se dirigindo a ela, ela se indigna. Como? Como que você vem até mim pedir água a mim? Né? Então, essa é a primeira passagem que eu queria colocar para vocês, para ver qual que é o significado que vocês tiram dela, né? Porque, sem dúvida nenhuma, é uma postura de reconciliação em meio a tantos rancores existentes naquela época, né? Quem que poderia acrescentar alguma coisinha para a gente? Por favor, referente a esse pedacinho. Depois nós vamos falar da água viva, nós vamos falar dos maridos, nós vamos falar da adoração, né? Do alimento da alma, tudo isso. Por hora, vamos tentar pegar um pouquinho mais esse trecho. Quem compartilha conosco aí o que estudou? Edu, eu vi de uma forma diferente. Não, o preconceito, na verdade, é como se ela se sentisse menos. Como você, judeu, ousa estar falando comigo, que sou samaritana? E também, se eu entendi direito no filme, ela dá água para ele. Então, ele fala alguma coisa sobre... eu não lembro direito, mas alguma coisa assim... que Deus não deixaria ninguém sem tomar... pedindo água, Deus não deixaria ninguém passar sede. E ela serviu a água para ele, demonstrando um gesto de bondade, mesmo ele sendo judeu e ela samaritana. Não sei. É isso. É isso mesmo, né? Logo na primeira conversação de parte dela, ele já reage de uma maneira que ele já ganha ela, né? Ele já desmonta ali qualquer eventual animosidade que pudesse ter, que era próprio desses povos, né? Tamanha a sua bondade e a sua presença de espírito, né? E sabe o que eu vi aqui, Edu? Que também, né, esse caminho que Jesus fez para chegar até onde ele queria, né, a cidade que ele queria, geralmente os judeus que ali passavam evitavam esse caminho que passava pela região aí dos samaritanos. Então, eles faziam um caminho mais longo, mas Jesus não, ele foi com esse propósito mesmo, né, de, vamos dizer assim, de criar uma oportunidade para que esse um eventual encontro, né, ele pudesse aproveitar isso, dando mais uma lição, né, de espiritual, tudo. Então, ele passou por ali de propósito mesmo. Enquanto os apóstolos foram até a cidade comprar mantimento, ele ficou ali no poço, à espera mesmo dessa mulher, né? Só um minutinho, por favor, gente. Tem uma parte que é muito importante que a gente saiba, e eu aqui não sei, mas eu também não posso ficar no achismo. Acontece que muita coisa está no Antigo Testamento. Então, quando as tribos se separam, elas são formadas 7 tribos de Israel, e cada um fica com um pedaço dessas terras. E coube a Jacó ficar com esse pedaço onde tinha esse poço. Aí, todas as tribos acabam lutando entre si, e eles esquecem aquilo que eles haviam prometido há muito tempo, que haveria só um Deus a quem eles iam servir. Todos os refugiados das demais tribos de Israel se refugiam ali naquela cidade de Sicar. Então, a impureza que se imputa aos samaritanos, porque eles eram considerados impuros,
E impuros por quê? Porque eles receberam todos aqueles que foram refugiados e que lutaram em outros lugares, e então eles eram considerados impuros por isso, porque eles recebiam pessoas e que adoravam outros deuses. Então, a impureza estava aí. Então, quando Jesus ia saindo da Judéia para Galiléia, ele faz realmente esse trajeto, que é um trajeto mais longo. Então, por quê? Se ele poderia passar pelo vale que chegava até a Galiléia, por que ele fez isso, né? Então, ali tinha um encontro, realmente, um encontro marcado, né? Então, no versículo 4, fala assim: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Então, é isso, mais ou menos, que no decorrer do nossa fala aqui, eu vou também pedindo para vocês que me esclareçam algumas passagens. Mas alguém nessa partezinha? Posso falar? Claro. Na verdade, o fato histórico é bastante interessante, porque houve aí uma guerra, né, como sempre, entre os assírios e os judeus. E quem venceu foi o rei assírio. E ele acabou com toda essa parte aí, que depois veio a ser a Samaria, né? E dali vieram outros povos habitar aquela região ali, que não eram os judeus. Por isso que os judeus consideravam aquela região de gente impura, porque misturou, não tinha mais só os judeus, tinham poucos judeus, ficaram ali só aquela gente bem pobre, sem recurso que ficou naquela região. E misturou, o povo ficou todo misturado. Então, os judeus mesmo, eles consideravam aquela gente ali impura, não merecia amizade, nada. E tem mais um detalhe quanto à mulher. Os judeus não conversavam, não falavam com as mulheres, nem com as esposas, nem com as irmãs, nem com ninguém na frente de uma outra pessoa. Imagine com uma samaritana, então, jamais. Era um crime. Olha o que Jesus fez, né? Ele quebrou barreiras de muito preconceito naquele momento. Ele venceu, ali ele já estava vencendo 2 preconceitos, né? Quando ele entra na Samaria, porque ele era um judeu, e quando ele fala com uma mulher, e samaritana ainda. Olha só. E não é a mesma mulher também, acho que não foi ao acaso, com certeza. É uma mulher sofrida, teve 5 casamentos. Mais isso ainda. Muito bom, muito bom. Posso falar, Edu? Pode, Edu, por dá favor. licença. Então, eu concordo também, fui estudar um pouquinho e realmente eu achei muito interessante, porque, na verdade, os judeus julgavam os samaritanos como pagãos, né? E então, por uma série de razões, acho que você ainda vai abordar a construção de templo, né? Os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos para construir o templo em Jerusalém, né? E aí eles acabaram fazendo, né, construindo o seu próprio templo, né, num outro local. E ele foi... Só um minutinho aqui, eu me distraí com alguma situação, mas está tudo ok aqui. E, na verdade, quando se fala, né, voltando aí a mulher que estava lá, ofereceu água a Jesus, ela não foi encontrada por um acaso, logicamente. Ela já foi escolhida exatamente pela necessidade que ela tinha de encontrar esse Deus. E o que eu encontrei foi que esses maridos, lá em hebraico, né, Senhor, tem o mesmo significado de marido. Então, ela já havia tido alguns
senhores da vida dela, né? Outras crenças, exatamente por haver acontecido essa mistura de crenças, né? Quando se formou esse reino, né? De Judá e Israel, né? O reino do sul e o reino do norte. Então eu vejo assim, quando ele fala, vá buscar seu marido, ela fala, não tenho marido. Não que ela não tenha um marido, ela não tem um Deus. Ela não tem o seu Senhor, né? Foi isso que, nesse trecho que eu entendi. Esse trecho do marido, ele é bem enigmático, né? Ele é cheio de significação. A gente precisa abordar ele direitinho. Para seguir mais ou menos a ordem da lição, né? Nós teríamos agora a passagem que ele fala da água viva, né? Onde, de uma forma resumida, não vou ficar lendo tudo aqui, a passagem é a seguinte: se tu conheceras o dom de Deus, ele coloca dessa forma, né? Tipo, se você conhece o dom de Deus e sabe quem está pedindo água, né? Quem está pedindo, dizendo-lhe, dá-me de beber, seria tu que pediria, na verdade, a água, não a água do poço, mas a água viva, né? Ele menciona. E aí ele completa: qualquer que beber desta água do poço tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, essa é a passagem da água viva. O que vocês comentam para mim aí, referente a esse pedacinho? O que vocês entendem dele? Mais uma vez, né, Jesus nos incentivando a deixarmos de lado, né, os nossos apegos materiais, né, tudo aquilo que é ligado à matéria, para buscarmos o que é verdadeiro, né, o que é verdadeiro, o que é abundante, o que é eterno, que é essa água viva, não é isso? Alguma coisa assim? Acho que é a água do encontro com ele, com os ensinamentos, que se dá em algum momento da vida. Ali no caso, essa mulher estava simbolizando isso, que é a parte daquele encontro, digamos aqui, simbolicamente, ela passaria a beber a água da vida eterna e começar a dar fim ao seu sofrimento, simbolicamente falando. Deixar bem o externo, né, Edu? Porque daí ele fala, ela inclusive, né, em seguida, e ela fala que ela foi ensinada a adorar, né, naquele monte, né, que estava ali. Mas Jesus, quando se refere a essa água viva, quando beber dessa água viva, é bem a reforma íntima, né? É você trazer tudo isso para a sua intimidade, né? Que, na verdade, a sua essência divina está dentro de você, né? O seu encontro com Deus, né? Dentro de você, se faz dentro de você. Então, é esse o olhar, né, que Jesus está dirigindo para ela. E ele faz com que, depois aí na sequência, né, ela pense nisso e comece a refletir. Então, ele quis aí, assim, despertar a reflexão nela, né, para esse olhar interno. Eu entendi assim. Porque ipsis literis, não existe vida sem água. Não existe vida sem ar. A vida que nós conhecemos, terrena, né? Não existe. Ele faz uma analogia, né? Trazer para a vida espiritual as palavras do Pai, os ensinamentos do Pai. Dá licença, Edu. E ainda falando sobre o poço, né?
aquele poço já estava cheio dos ensinamentos daquela época, daquilo que ela já havia vivido, né? Então já era um local de onde ela não poderia retirar aquilo que ela mais precisava, que era o alimento para a própria vida, né? Eu entendi assim, que essa água seria mesmo aquilo que ela iria encontrar dentro dela, que ela estava tendo a oportunidade, né, de ser uma nova mulher, né? Que oportunidade, não? Posso Encontrar falar? Cristo. Mais alguém quer comentar sobre a água viva? Eu posso falar? Oi, Amara, pode sim. Bem, Bem eu você. entendo, quer dizer, nós precisamos de muitas encarnações estudando o Evangelho, né? Pelo menos eu, até para entender toda a grandiosidade dele e tudo que ele está nos dizendo. Eu entendo essa água viva. Jesus não perdia nenhuma única oportunidade de revelar a que veio, né? Por que ele veio até aqui? E eu acho que a palavra assim, né, de Jesus, Jesus é uma revelação. Jesus veio nos revelar a vida eterna, que até então, na época, né, devido ninguém conhecia, né? Os judeus conheciam aquela vida começo, meio e fim, e que iriam aguardar a ressurreição, né? A ressurreição dos mortos, como muita gente espera até hoje. Mas Jesus veio dizer, não, eu vim mostrar para você que você tem uma vida eterna, né? Ou seja, não é só isso que nós temos aqui. Ele não estava falando da água física, né? Ele estava falando que ele lhe daria de beber uma outra água, né? Ele revelou que eu entendo essa água como a revelação de uma vida eterna. Não era só essa vida, os 5 maridos não tinha importância nenhuma diante da grandiosidade de toda a nossa existência, né? Vamos parar para pensar, nós temos a eternidade, gente. Então é uma coisa muito grandiosa. Eu entendo essa água viva como a vida eterna. Foi isso que ele veio nos trazer. Legal. Obrigado por compartilhar, Amara. Mas... E aí nós chegamos na parte do marido, né? Onde Jesus disse, vai, chama o teu marido e vem cá. Aí a mulher responde, não tenho marido. Jesus volta a dizer, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido, isto disseste com verdade. O que vocês tiram de interpretação dessa passagenzinha aqui? Vocês já começaram a falar alguma coisinha dos maridos, do seu significado, né? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Só posso dizer que vai gostar de casar assim lá, né? Mas esse marido, Eduardo, esse marido, pelo que eu estava estudando, né, vendo um vídeo aí tudo, ele fala que é a união com Deus, né? Que esses maridos seriam, assim, as religiões que ela já tinha tido, né? E que aquela religião que ela estava naquele momento não era também uma religião que era a certa, né? E que aquela que ele estava propondo que seria a correta, né? Então, esses maridos seriam, assim, essa união dela com Deus. Que era um costumeiro naquela época, né? Isso, Os profetas utilizavam disso, né? De
de se casar com Deus, né? Isso. E nada mais É é um do que abraçar a casamento. divindade. E como nós Mas deveríamos... Mas naquela época também, gente, a Rosa que sabe bem da história aí, mas não era assim, a mulher sozinha, ela não tinha como sobreviver, ela não tinha como ter uma subsistência, ela dependia totalmente dos homens. E solteiras era do pai, então ela passava do pai para o marido. Se ela, por exemplo, né, a gente vê na história que era assim, se ela ficasse viúva, alguém tinha que casar com ela, porque sozinha ela não conseguia sobreviver. Às vezes, até o irmão, ela casava com o cunhado, ficava ali na família, ela não tinha como sobreviver sem o marido. Então, aí existe ainda essa dubiedade, né, de mensagens, né? Tanto essa dependência, né, do homem para sobreviver, quanto essa que vocês estão expondo aí de religião. Esse daí eu não... Talvez, né, aquela coisa, né, não precisaria ela estar preocupada tão somente, né, com esse aspecto da sobrevivência da matéria, né? Ela poderia ter aí um sexto marido, no caso Deus, que é esse abraçar da divindade, né? Eu acho que trazendo para hoje esse fato em si, né, dessa dependência, é mais ou menos o que a gente ainda costuma fazer, né? A gente põe a felicidade da gente na mão do outro, né? E não é uma construção individual. Essa água viva que ela tinha que buscar, era só ela que ia buscar, né? Cada um constrói a sua independência, a sua estrutura como espírito imortal, né? Então, essa dependência buscada até então, né, que era da época até hoje, assim, né? Até pouco tempo atrás, uma mulher divorciada, ela era, vamos dizer assim, posta de lado, né? Ela tinha que muito preconceito banida, né? na posição dela, né? Então, eu acho que é tudo isso junto, né? Ele veio, como a gente já viu aí, quebrando preconceitos. Uma de parar nesse poço de Jacó aí, né? De vir pela Samária. Outro de conversar com uma mulher. E de falar para a mulher, né? Que se ela buscasse essa água viva aí, ela não ia precisar de mais nada. Quer dizer, é essa construção enquanto espírito imortal individualizado, né? Cada um é um espírito individualizado, que não precisava se manter através do marido. Tanto que ele fala, esse daí que não é seu marido, né? Ou esse outro que ela estava agora. Não sei. Vamos entendendo, né? Como é que é o negócio. Tudo bem. Mais alguém quer falar dos 5 maridos? Aí tem mais um aspecto, né? Porque tem todo esse lado da fragilidade dela dentro de uma sociedade, imagine naquela época, né? Imagine. Então, dela não conseguir, como disse a Cecília, dela não conseguir sobreviver e dela ser assim uma pessoa, conforme as minhas leituras aqui, ela era muito humilhada. Ela não era aceita no lugar onde ela vivia, nessa cidade aí. Tanto que ela ia nesse poço buscar água, que era um lugar muito mais longe, para ela não se encontrar com as outras, porque as outras, todo mundo ia buscar água no poço. Às vezes, 2 vezes por dia, num horário mais fresco, né? Porque devia ser um lugar muito quente, mas num horário que não se encontrassem com ela, porque ela era afastada da sociedade da época. Então, aquele encontro com Jesus foi para ela se valorizar também como pessoa, né? Para ela fazer essa transformação,
olhar para dentro dela e ver que ela tinha valor como mulher, como pessoa. Que ela não precisava depender tanto daqueles homens a quem ela se ligava. Interessante essa parte, não é? Naquela época. Sim, Tanto sim. que quando ela sai gritando pela rua, né? Ela se chamava Fotina. Eu li num texto evangélico isso, Fotina. Ela sai gritando e falando que ele era um profeta. Aí todo mundo ficou, né? Nossa, olha, a Fotina, olha o que ela está falando. Aí ficou todo mundo atrás dela, né? Porque ela trouxe notícias boas, notícias diferentes para o resto das pessoas, para as mulheres. Muito legal. Muito bonito. Obrigado, Rose. Coloriu ainda mais. Legal? Com certeza daria para falar um pouquinho mais dessa parte, mas nós temos mais uma para falar. Na verdade, teríamos mais, né? Mas acho que não vai dar para falar muito mais, não. Que é a parte da adoração, né? Que ela coloca para ele que os pais dela, né, sempre adoraram naquela região, naqueles montes. E vós, diz ela, no caso, vós judeus, adoram em Jerusalém, né? E colocam como sendo esse o lugar que se deve adorar. E depois de conversarem a esse respeito, ele coloca que chegará a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. E complementa: Deus é espírito e importa que os adoram ou adorem em espírito e em verdade. Dito isso, né? Então tem mais essa lição nessa passagem aí. O que vocês comentam a respeito? Eu acho que, mais uma vez, quer dizer, eu posso falar, gente? Eu acho que, mais uma vez, Jesus é o que Jesus nos mostra o tempo todo, né? A importância do plano espiritual. Não existe um lugar exclusivo para se adorar a Deus. Deus a gente adora em qualquer lugar. Você pode se conectar com Deus tomando banho, trabalhando, correndo, sentado, ajoelhado, da maneira que você quer e no lugar que você quiser. Não importa o plano físico, né? O plano físico é um tempinho aqui que nós estamos passando, né? E Jesus mostra mais uma vez que não importa o local. Deus não está num único local, né? Deus está, como a gente já estudou, né? É onipresente em todos os lugares, em qualquer lugar, para todo mundo. Também não importa a crença. Cada um segundo o seu entendimento, seu grau evolutivo nesse momento, né? Então, para mim, o em espírito e verdade é o grande ensinamento de Jesus. Nós existimos em espírito. O plano físico a gente sabe que é temporário. Com certeza também uma quebra de paradigma, né, para que se acreditava até então, né? Mais uma quebra de paradigma de parte dele, né? Colocar que a adoração não estava restrita aos lugares, ou seja, que ninguém estava com a razão naquela briga toda lá, né? Não tinha lugar mais sagrado do que outros. Até hoje ninguém tem razão. Até hoje. E ainda não entenderam, né? Não. Quem mais? Obrigado, Yamara. Eu estava lendo também e encontrei uma frase de Agostinho, de Santo Agostinho, que ele fala que eu tenho medo
de Deus que passou por mim e eu não percebi. Então, veja só a importância, né, desta mulher, desse local e dessa samaritana, que ela estava atenta, né? Ela estava atenta por ter encontrado Jesus e que ele falou, conversou com ela, porque todos já disseram como a mulher era tratada naquela época. Então, eu acho que muitas vezes Deus também passa por nós e não percebemos, como ela, como essa mulher que estava presente ali e ela percebeu. Porque Deus é dinâmico, né? Ele passa e passa sempre de novo. Então, a importância, né, da gente estar atento a isso. Santo Agostinho é legal. Bem observado. Uhum. E essa percepção, né, gente, é aquele assim, por isso que a reforma íntima é tão importante, né? Se você não tiver o seu auto-amor, porque essa mulher, embora tivesse todo esse preconceito, né, que ela convivia com vida, tem externas. Então, todo esse preconceito ela teve que superar também, né? Assim, se valorizando para que a palavra de Jesus, que ela se achasse digna da palavra de Jesus, né? Então, nós, às vezes, né, nessa fase evolutiva em que nos encontramos, nós não nos achamos de sermos felizes, né? Então, essa nossa limitação, né, que o nosso próprio ego impõe, né, ela é muito forte, e essa mulher aí, ela superou tudo isso para ouvir a palavra de Jesus e entender dessa forma, como se ela também merecia. E hoje em dia a gente acha que não merece muita coisa. Por isso que a gente está aí sujeito a tantas doenças desequilibrantes, né? A gente deixa essas ações externas e internas desequilibrarem o nosso espírito, trazendo tantas doenças emocionais para a gente, né? E ela se valorizou, embora aí tenha todo esse problema dos maridos, né? Dela ser tão dependente, mas naquele instante, como a Yara falou, né? Ela aproveitou Deus na vida dela naquele instante. E isso a gente, às vezes, não faz. É um ponto muito importante para a gente refletir. Estava atenta, né? Estava atenta e aproveitou da oportunidade. E para finalizar, que já é hora de finalizar, mais uns 2 minutinhos apenas, né? Nós temos ali, seguindo um pouquinho adiante na lição, mais uma expressão de Jesus que é muito bonita e acho que vale a pena a gente colocar, onde ele coloca ali uma vez indagado pelos discípulos, né, que nesse momento já estavam chegando até ele, se ele iria comer ou não. Aí Jesus responde que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, né? Ou seja, é o alimento da alma, né? Fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha o significado disso, olha a amplitude disso, né? A grandeza. Então, essa é a maior missão que nós temos, né? Sem dúvida nenhuma, que é fazer cumprir as leis divinas, a vontade do nosso Pai, não é isso? Alguém gostaria de colocar alguma coisa para finalizar nesse ponto ou de uma maneira geral? Eu achei também que o diálogo estabelecido entre esses dois, né, entre Jesus e a mulher, vai descrever o itinerário da conversão, né?
pela qual todos nós temos que passar, até que a gente consiga se unir definitivamente, né, com aquele sétimo esposo, né, que é o esposo perfeito, que é aquele que vai saciar plenamente a nossa sede, né, e a nossa sede pela água viva e essa sede por este alimento. Então, eu acho que é uma grande passagem e muitas vezes a gente lê assim, corre a leitura sem nos determos na grandiosidade do texto, né? nas coisas que Jesus deixou. E da importância tamanha que tem isso tudo, que tem essa Maria, porque depois que quase praticamente tudo passou, Felipe, né, é designado para voltar a Samaria e fazer a conversão dos demais que ficaram, muitos anos depois que Jesus desencarnou. Muito bom. Realmente é uma passagem tanto, né? Que muitas vezes não dá devida atenção, né? Tem tanta coisa aqui, né? Mais alguém? Eu acho que nós precisamos, né, sempre assim compreender as palavras de Jesus, de Deus, né, para identificar de fato esses ensinamentos que ele está nos passando. Porque eu acho que dessa forma a gente não vai ser como a mulher, né, de Samaria, que várias vezes ao dia ela precisava encher o vaso com a água para saciar essa sede, né? Então acho que essa metáfora que Jesus usa é realmente para nos alertar sobre essa alimentação espiritual e só assim que a gente vai libertar essa sede, né? Que representa várias imperfeições morais que nós trazemos, né? Então, muito bom. Mais alguém? Foi bom? Bom tema? Ótimo, né? Excelente. Podemos explorar mais o Novo Testamento, né? Às vezes a gente fica lá muito preso no Evangelho segundo o Espiritismo e tem tantas passagens bonitas de Jesus, tão elucidativas, tão instrutivas, a gente precisa estudar mais, né? E acho que esse formato permite bem, né? Como a Yara falou, talvez uma leitura passasse em boa parte desses ensinamentos em branco, né? Agora, discutindo, a gente consegue assimilar muito mais daquilo que ele quis dizer para nós, né? Muito bom. Então, acho que é isso aí. Acho que podemos seguir, então. Vamos para vibrações, para as vibrações. Então vamos, né, diante de todo esse momento, né, dessa paz que nos envolve, vamos unindo os nossos pensamentos à espiritualidade presente e aos espíritos do universo que trabalham com Jesus. Que ele envolva o nosso planeta em muito amor, em muita paz, que essas energias de amor e paz envolvam todos os presidentes de todos os países, para que se fortaleçam, para que se tomem melhores decisões em prol da humanidade. Vamos envolvendo também esse amor a todos os hospitais, principalmente os hospitais de campanha, que essas energias cheguem até esses locais, que vá a cada leito de dor e que essas energias possam trazer esperança, paz, saúde, principalmente aqueles que se encontram com Covid, que essas energias possam abraçá-los nesse momento. Também assim, os médicos sejam abraçados por essa fonte de luz, para que os fortaleçam e os amparem.
que essas energias cheguem a todos os lares, para que o Evangelho possa abençoar a todos que se encontram nesses ambientes. Que todos que trabalham no bem sejam fortalecidos por esse amor e por essa paz. Que todos os idosos sejam protegidos, que todas as crianças sejam amparadas, que todas as casas de repouso, os orfanatos, os presídios, todos que se encontram em sofrimento, recebam nesse momento esse conforto espiritual. Assim também, todos aqueles que se encontram com os nomes em tratamento na fraternidade, que esse caderno com todos os nomes sejam envolvidos nesse amor, nessa paz, nesse carinho de Jesus por todos nós. Vamos também nos envolvendo nessa luz para que sejamos fortes, pacientes, que utilizemos as palavras do Mestre Jesus em nosso favor. Então, vamos nesse momento nos preparando então para o relaxamento. Que assim seja. Continuando com os olhos fechados, vamos agora então sentando numa posição confortável, acalmando o nosso coração, sentindo o nosso corpo leve e relaxado. Relaxamos então os nossos pés, as nossas pernas, sentindo uma sensação de leveza e bem-estar no nosso quadril, no nosso abdômen, sentindo os nossos ombros, os nossos braços leves e relaxados. Podemos mexer o pescoço, sentindo essa sensação de bem-estar. Estamos em paz, com essa sensação de leveza, de tranquilidade. Imaginamos o nosso corpo envolvido por uma luz radiante, cheia de boas energias. Inspiramos e podemos sentir essa energia envolvendo cada uma de nossas células, revigorando-as e trazendo saúde e bem-estar. Com toda essa sensação de bem-estar, de tranquilidade, podemos agora nos transportar para uma praia, numa linda manhã de sol, areia fofinha, numa temperatura não muito quente, não muito fria, que toca os nossos pés. Caminhamos tranquilamente e podemos então ouvir o barulho das ondas. E a partir do barulho das ondas, podemos sentir a presença do Mestre Jesus, que como uma brisa nos abraça, nos dando a certeza de que está sempre conosco. E então podemos mentalmente pensar: eu sou luz, eu sou saúde, eu sou equilíbrio, eu sou paz. Com essa sensação de felicidade, na certeza de que o Mestre está sempre conosco, estamos preparados nesse momento para receber as energias do passe. Então pedimos aos nossos amigos espirituais e mentores que estejam conosco neste momento. Muita luz. Graças a Deus e a Jesus. Pedimos também
que a espiritualidade possa colocar em nossas águas tudo aquilo de que necessitamos no momento. Podemos agora, tranquilos e serenos, abrir os nossos olhos, agradecidos que estamos, para concluirmos a nossa reunião. Peço licença a todos para trazer palavras de Madre Teresa de Calcutá. Senhor, onde eu tiver fome, dai-me alguém que necessite de comida. Quando eu tiver sede, dai-me alguém que precise de água. Quando eu sentir frio, dai-me alguém que necessite de calor. Quando tiver um aborrecimento, dai-me alguém que necessite de consolo. Quando minha cruz parecer pesada, deixai-me compartilhar a cruz do outro. Quando me achar pobre, ponde a meu lado alguém necessitado. Quando não tiver tempo, dai-me alguém que precise de alguns dos meus minutos. Quando sofrer humilhação, dai-me ocasião para elogiar alguém. Quando estiver desanimada, dai-me alguém para lhe dar novo ânimo. Quando sentir necessidade de compreensão dos outros, dai-me alguém que necessite da minha. Quando sentir necessidade de que cuidem de mim, dai-me alguém que eu tenha de atender. Quando pensar em mim mesma, voltai minha atenção para outra pessoa. Tornai-nos dignos, Senhor, de servir nossos irmãos que vivem e morrem pobres e com fome no mundo de hoje. Dai-lhes, através de nossas mãos, o pão de cada dia e dai-lhes, graças ao nosso amor compassivo, a paz e a alegria. Que assim seja. Abriu o microfone de todo mundo, hein?